Olá pessoal, 21 de abril, dia de Tiradentes. Tiradentes, primeiro porque ele também foi dentista, foi comerciante, foi um monte de coisa, mas também foi dentista, por isso é conhecido como Tiradentes. É o nosso querido Joaquim José da Silva Xavier. Devido à derrama, que foi a alta de impostos pela coroa, lá em Minas Gerais a elite juntou-se para assassinar o governador da capitania de Minas Gerais, na época o Visconde de Barbacena, e claro, proclamar a República da Capitania de Minas, ou seja, a independência mineira. O movimento não chegou a acontecer, porque entre eles havia um traidor, como sempre tem um traidor, outro Joaquim, o Joaquim Silvério dos Reis. Ele denunciou o movimento em troca do perdão de suas dívidas com a coroa portuguesa, que eram muitas. Então, prenderam os envolvidos, entre eles o Tiradentes. A maioria negou a participação no movimento. Alguns jogaram toda a culpa no Tiradentes. Então, Tiradentes foi o único que, quando foi interrogado, falou a verdade, não mentiu, falou a verdade. Teve peito para dizer que estava sim no movimento. O que aconteceu? Todos os envolvidos foram perdoados e expulsos do Brasil. Já o coitado do Tiradentes não pertencia à elite, juntou-se com a elite para causar a derrama, mas não pertencia à elite e não tinha influência com a coroa portuguesa. Então foi enforcado, esquartejado e, claro, esquecido por muitos anos. Foi morto, esquartejado lá em 1700 e alguma coisa. Só depois da proclamação da República foi que construíram a figura de herói nacional republicano, um símbolo de exaltação, inventaram o herói nacional. Na verdade, o Tiradentes ele foi sim um herói, mas um herói local, ali de Minas Gerais. Não um herói nacional como criaram, mas depois da proclamação da República tinham sim que criar um herói nacional para exaltar o herói da República Nova que estava surgindo e criaram o Tiradentes como herói nacional. Na verdade ele era regional, local apenas de Minas Gerais. Pegaram até partes bíblicas para criar o herói Tiradentes. Você pode ver que Tiradentes em todos os locais, nas fotos dos livros, pode olhar aí na internet no Google, ele aparece com o cabelo grande sempre, pois contam alguns historiadores que na época lá que ele foi enforcado, ele estava com o cabelo curto, cabeça raspada. Mas pegaram assim, essa imagem de cabelo grande, barbudo, para elevar a um deus, a um mito, um herói. Outra coisa, mataram ele no Brasil Império. Aí esqueceram ele por um tempo e só ressuscitaram ele no Brasil República. Mais uma coincidência com Deus, que morreu e depois ressuscitou. É a criação de uma lenda. E depois tem também, baseado na Bíblia, também você vê que tem um homem que o traiu. Assim como na Bíblia, o Judas traiu Jesus. Na história do Tiradentes teve o Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o Tiradentes, E tivemos também homens, que o negaram. A Bíblia, o Pedro negou Jesus. Na história de Tiradentes, várias pessoas o negaram. Falaram, não, eu não estava com ele, não fui eu, foi só ele. Viram a história? Então, gente, eu gosto muito da figura do Tiradentes, apesar de não ser um herói nacional, ser um herói regional, local, mas gosto muito, ele lutava desde aquela época, contra os governos, alto de impostos, abusos dos governos e essas coisas e tal. Então, curta, comente, compartilhe esse vídeo, coloque sua opinião aqui embaixo. Valeu, aquele abraço, a gente se vê por aí.